prática, Senhor, diária, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho amado, que tu tome conta, Senhor, de todos esses ensinamentos, que tu esteja presente, Santo Espírito, conosco, durante todo esse tempo que nós estamos aqui aprendendo mais da tua palavra, mais sobre batalha, sobre intercessão, Senhor, é algo que é muito importante em nossas vidas, Paizinho, que tudo esteja diante da tua direção, Pai, não da direção do homem, mas diante da tua direção, Pai, que tu venha, Senhor, usar tremendamente o pastor Márcio, a pastora Thaís, Senhor, durante essas aulas, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está aqui aprendendo mais de ti, Senhor, mais da tua palavra, Senhor Deus, mais dos teus ensinamentos, Senhor, que eu creio que é direto do teu coração para nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de ti, tudo que for ensinado e tudo que for aprendido aqui. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu só abrir o chat aqui, beleza? Vamos lá, nós vamos compartilhar já aqui o slide, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre autoridade espiritual, né? Discernimento e equilíbrio, né? Afinal, o que é autoridade espiritual? Como eu exerço autoridade espiritual, né? E se há abuso, né? Nessa questão de autoridade espiritual, como um filho de Deus, ele conduz, né? A sua vida em autoridade espiritual de forma bíblica e clara, né? Então, vamos lá. Muitos cristãos vivem em um dos dois extremos, né? Ou vivem sem exercer autoridade, muitos vivem sem exercer autoridade espiritual, né? Ou vivem no exagero, né? Confrontando tudo, espiritualizando cada situação e agindo por impulso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Este modo não existe para nos trazer discernimento, sobriedade, equilíbrio e, principalmente, esse negócio aqui, ó, chamado maturidade, né? Como diz em primeira carta aos Coríntios 14:40, nós devemos fazer tudo com decência e ordem, não importa o que nós vamos fazer para o Senhor, sempre devemos fazer tudo com muita decência e ordem, né? A autoridade espiritual não é gritar mais alto, né? Tem pessoas que acham que quer ganhar na autoridade espiritual falando mais alto, mais energético, né? Não é mais enérgico, né? Não é confrontar tudo e também não é provar poder, né? Tem muita gente que quer provar que tem autoridade, aí grita, e força a voz, e quer impor alguma coisa. Isso não é autoridade, ok? Então, vamos lá. Autoridade espiritual é viver, guarde isso aqui, ó, alinhado, sabendo quem você é em Cristo e permanecendo firme nesta posição. Amém? O que é ter autoridade espiritual? A autoridade espiritual é eu viver alinhado com o Senhor, sabendo que eu sou filho e tenho um posicionamento permanente em Cristo Jesus nas regiões celestiais, onde foi colocado sobre o poder de Cristo, sobre o domínio dele, abaixo dele, todos os principados, potestades, etc. Ok? Então, vamos lá, vamos avançar com esse raciocínio. O que é autoridade espiritual e o que não é, né? Então, o que é e o que não é. O que não é? Um erro comum é confundir autoridade espiritual com personalidade forte, né? Então, um erro que as pessoas costumam cometer é achar que ter autoridade é ter uma personalidade forte, né? Tom de voz elevado, né? Mostrar uma postura agressiva, linguagem imperativa e confiança excessiva. A Bíblia não define autoridade por força de personalidade, mas por posição espiritual em Cristo, ok? Na onde? Lá em Lucas 10:19 diz: eis que vos dei
autoridade. Então, essa autoridade, em primeiro lugar, ela é concedida, concebida. Ela é herdada a partir do momento que eu tenho a Cristo como Senhor e meu Salvador, né? Me alinho com em obediência a tudo que é de Deus, e eu tenho, então, autoridade. Então, a autoridade não é dada não é espiritual, né? Dada por uma personalidade forte, tom de voz elevado, né? Lembre-se que Deus não ignora tudo isso, né? Quem tenta impor autoridade pela força revela insegurança, não governo espiritual, né? Então, tem muita gente que quer impor uma autoridade, né? Se impor. Autoridade não é eu me impor, autoridade é eu ter o respeito devido por liderar, né? Respeito devido à posição que eu tenho em Cristo. O diabo, o inferno, respeita a autoridade, tá? Eles reconhecem quem tem autoridade e eles sabem quem não tem autoridade, ok? Outro erro grave é achar que a autoridade espiritual é independência total. Lá em João, capítulo 5:19, vai falar: o filho nada podeis fazer de si mesmo. Se o próprio Cristo operava em submissão ao Pai, nenhum cristão exerce autoridade fora da submissão de Deus, ok? Então, eu só tenho autoridade quando é concedida por Deus e eu estou em submissão ao meu Pai, né? Então, a base bíblica de autoridade, né, uma das bases, a gente pode ver que foi dada a nós nesses textos aqui, ó, Efésios 1:20-22, né, vai falar que o Senhor Jesus, ao subir aos céus lá, ele expôs, né, ele tomou ali a sua posição à direita de Deus Pai, e ali todo o principado, potestade, etc., ficou sujeito à autoridade dele, né? E lá em Efésios, na mesma carta, Paulo também vai dizer lá no texto, no capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados com Cristo também, né? Tendo com Cristo esta autoridade no mundo espiritual, tá? Revelam que Cristo está acima de todo principado e potestade, e que Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Isso significa que a autoridade do cristão não vem por mérito, né? Não vem por tempo de igreja e não vem por cargo. Não vem por cargo. Gente que confunde autoridade espiritual com cargo. Meu filho, tu pode ter o cargo de apóstolo, bispo supremo, apóstolo do mundo inteiro. Só que o seguinte, no mundo espiritual é que nós somos reconhecidos em autoridade. Não é na terra, não é por cargo, não é por tempo de igreja. Irmão, mas eu tenho 20 anos de igreja aqui na igreja, né? Você está chegando a um ano, querido. Se meus 20 anos eu não estiver posicionado em Cristo de forma correta, se eu tiver com minha vida desalinhada com o Senhor, se eu tiver minha vida em submissão à palavra de Deus, e o cara que tem um aninho de igreja, que está lá um aninho, ele é fiel a Deus, ele é alinhado. Quem vai ter mais autoridade? Quem vai ter mais autoridade? Né? O homem pode ter autoridade sobre os olhos humanos. Beleza. Ele pode estar ali, comandar um grupo, eu sou você, tal. Beleza. Mas se ele entrar numa guerra espiritual, se ele for expulsar um demônio, o demônio vai ver quem tem autoridade. E aí vai olhar para esse cara que tem 20 anos e para o cara que tem 1 ano e vai falar, este aqui eu conheço. E você, quem é? Então, autoridade espiritual, a gente tem que ter uma consciência madura. Entende, irmão? Nós estamos num tempo de maturidade. Porque o Senhor quer que nós estejamos maduros. Porque Ele vem buscar uma noiva adornada, uma noiva madura. Ele não vem buscar uma criança. Ele não vem buscar um adolescente.
ele vem buscar uma mulher madura, ou seja, uma igreja. Quando eu falo noiva, eu estou falando da igreja dele. Não é a igreja do meu pastor. Não é a igreja dele. Ok? Não é a sua igreja. É a minha igreja. Você tem igreja? Você não tem igreja. A igreja é de Cristo. Você está na igreja de Cristo. Ok? Então, assim, a gente aprendeu um monte de coisa errada, pronúncias erradas, pensamentos errados. E isso se espalhou no Evangelho de Cristo, não só no Brasil, mas pelo mundo. Então, eu sou a igreja, né? A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Eu pertenço ou eu sou a igreja de Cristo, né? Nós somos, né? Nós. Muito bem. Ela vem da posição espiritual em Cristo. Quem entende posição não precisa provar autoridade. Eu não preciso provar autoridade para ninguém. Amém? Eu não preciso. Quem tem que reconhecer a minha autoridade é o mundo espiritual, ok? É os anjos, é o Senhor, é os o diabo, toda a hoste maligna tem que me reconhecer como autoridade. Eu não preciso provar autoridade para homem nenhum, tá? Ah, mas será que o fulano tem autoridade? Querido, olha, eu não preciso provar minha autoridade para ninguém. Amém? A minha autoridade está no Senhor. E ainda está escrita, né? Aonde está escrita a minha autoridade? Está aqui, ó. Lê lá para você ver a autoridade que Cristo nos deu, né? Ou nesse texto aqui de Lucas, né? Ele nos deu autoridade, ok? Autoridade espiritual também não é confronto constante. Colossenses 2,15 declara que Cristo já despojou os principados e potestades. A autoridade cristã não cria vitórias. A autoridade cristã não cria vitórias. Ela permanece na vitória já conquistada. Quem já venceu por todos nós? Cristo venceu por todos nós, ok? Então, qualquer luta que a gente entre, nós temos que ter a consciência. Cristo já venceu isso por mim. Olha só. Eu não vou vencer. Cristo já venceu por mim. Eu tenho que ter fé nisso. Só fé. E aí eu exerço a autoridade em cima dessa fé. Em cima dessa fé que eu vou dizer. Sai em nome de Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu já tenho a certeza que ele já venceu esse demônio e quando o nome de Cristo é citado, o demônio tem que obedecer. Então não é uma autoridade que vem de mim. É uma autoridade que está nele. Eu estou nele, então eu tenho autoridade. Se eu não estou nele, eu não tenho autoridade, né? Então, amados, confronto excessivo geralmente indica falta de discernimento, né? Aqui, ó, controle, batalhas, aí toda hora batalhando, lutando, geralmente indica falta de discernimento ou tentativa de compensar insegurança espiritual, né? Vamos lá. Autoridade, identidade e caráter, né? Autoridade não é por atrevimento. A autoridade bíblica age com sobriedade, reconhece limites, discerne o momento e submete-se à palavra. Atrevimento espiritual age muito por impulso, usa a linguagem vazia, ignora contexto bíblico, né? É aquele que quer impor autoridade, aí ele pega um versículo bíblico isolado, um textinho isoladinho assim na Bíblia, ó, e fala, mas está escrito aqui, ó. Você está vendo que está escrito aqui? Mas ele não leu o contexto todo do texto para estar afirmando aquilo. Então ele quer impor uma autoridade baseando-se na própria palavra por versículos isolados. Então, isso, querido, é infantilidade, não vai permanecer. Esse tipo de autoridade não permanece. Escuta o que eu estou te falando. Não permanece, tá? Linguagem vazia, ignora o contexto bíblico. Busca sensação de poder.
Então, tem um texto aqui bem clássico, que os irmãos devem conhecer, lá em Atos, capítulo 19, versículo 13 a 16. Eu quero ler, porque tem um negócio bacana nesse texto aqui. Eu vou abrir a Bíblia aqui, aguenta a mão aí. Eu quero ler esse texto de Atos aí, porque é interessante, tá? É bem interessante. Deixa eu pegar aqui, espera um pouquinho. Atos 19. Vamos lá. Quero ler com os irmãos aí, ó. Diz assim, ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito malignos, dizendo... Aí eu vou ler inteiro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres ordinários, pode levar os enfermos. Tudo bem. Vamos lá, só o 13 em diante. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Então, quem eram esses que estavam fazendo isso? Eram filhos de um sumo. Quem era o sumo sacerdote nessa época aqui de Jesus, né? Era aquele que conduzia o povo de tudo, né? Na questão espiritual, ok? Era alguém que tinha autoridade perante os homens, né? Não sei se esse Cefa, ele tinha autoridade perante Deus, né? Tinha muita questão religiosa aí, mas eu creio que sim. Mas ele era um sumo sacerdote. E quem eram esses carinhas que estavam tentando expulsar esses demônios? Filho dele. Então eles falaram assim, bom, nós somos filhos de sacerdote, né? Nós vamos herdar o sacerdócio do nosso pai. Então, se Paulo, né, expulsa esses demônios, nós também temos autoridade. E aí a palavra vai dizer o seguinte, ó. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Olha só, que coisa. Os caras falavam assim, batiam no peito, né? Sou filho do sumo sacerdote, vou herdar por direito o sacerdócio, eu tenho autoridade. Se Paulo expulsa demônio, nós também podemos expulsar, porque, afinal de contas, nós somos filhos de sacerdote. Aí os demônios falam, eu sei quem é Paulo, né? Conhecemos Jesus, mas e vocês, cara? Quem vocês são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa, né? Então, aqui a gente vê um texto bíblico bem clássico, né? Muito comentado, né? Desse atrevimento espiritual por impulso, linguagem vazia, ignorante, tal. Eles tentaram usar o nome de Jesus sem ter o quê? Olha aqui, ó. Relacionamento e nem submissão. O que eles não tinham? Não tinham relacionamento e nem eram submissos a Jesus, ao próprio Pai, tá? Porque se eles tivessem relacionamento com o Pai, e se eles tivessem submissão ao Senhor, com certeza eles conseguiriam expulsar. Mas não tinham, tá? Não tinham. Nome sem posição não sustenta autoridade. Guarde isso aqui, ó. Nome sem posição não sustenta autoridade. Então, não adianta você ter um cargo, achar que você é o bambambam, porque te deram um cargo, e aí você não tem relacionamento, você não é submisso, você não tem um posicionamento, uma postura no mundo espiritual, não adianta, tá? Nome não vai sustentar autoridade na hora do pega pra capar. Né? Você vai ter autoridade na questão de homens, beleza. Mas se você cair numa situação espiritual, que você tiver que expulsar demônio, ou numa guerra espiritual, vai apanhar. Porque demônio, eles sabem quem tem a autoridade de Cristo. Por isso é que esse treinamento todo de batalha espiritual, nós não começamos ele guerreando contra demônios. Ou eu posso dar uma aula para você de todos os demônios e nome desses demônios que está escrito na Bíblia.
Inclusive, eu tenho uma aula que eu acho que eu vou dar, que nós vamos ver cada tipo de demônio escrito nas escrituras. Não esses que a gente vê na Umbanda, não sei na onde, não sei. Não, não, esses aí são tudo casta baixa, tudo pé de chinelo, tá? Tudo pé de chinelo, demôniozinho que toma posse do corpo de alma, é tudo soldado de casta baixa. Eu vou te mostrar os príncipes, vou te mostrar os caras, Abidom, né? Quando você ouviu falar de Moloque, esses caras são príncipes, tá? Pai da Mosca, Beuzebu, né? Eu estou citando só 3, mas tem mais, tem muito mais lá que a Bíblia, que está escrito na Bíblia, esses príncipes do Império das Trevas, né? Então, amados, se esses carinhas não conseguirem expulsar esses demônios de casta baixa, quando eu falo casta baixa, é demônio chulé, tá? Que só de falar, em nome de Jesus, sai, tem que sair na hora, tá? Na autoridade, nem discute, nem tutubeia. É que nem Jesus. Não. Jesus falava assim, ó, sai agora em nome de... Sai agora. E já saía. Nem chiava. Isso é ter autoridade no mundo espiritual, ser reconhecido por eles, tá? Eles veem Cristo em nós. Eles não veem, eles não enxergam a gente. Eles olham, quando você tem autoridade, eles enxergam Cristo. Eles não enxergam a Andréia, o Silvan, a Graça, o Márcio, o Edson. Não. Eles olham e falam assim, é Jesus. Não dá. Jesus está aqui, já era para nós. Acabou. Ok? Ele não vai enxergar. Não, o Márcio tem... o Márcio está aí. Ó, a autoridade do Márcio. Não, a autoridade do Márcio não. A autoridade de Cristo. A minha autoridade vem dele. Eu não tenho autoridade se eu não estiver nele, em Cristo, né? Então, a minha autoridade vem de Cristo. Não adianta se gabar, porque... Não adianta, tá? Toda glória, honra, poder, majestade, domínio, o nome que está acima de todo nome, a exaltação completa é do Senhor. É dele. Não importa o que você faça ou o que você já fez ministerialmente falando, não importa se você já ganhou 1000 almas para Jesus, abriu 200 igrejas, toda a honra, poder, glória, reconhecimento é do Senhor. Não é para mim usufruir, não é para eu elevar meu ego, não é para eu ser autoritário com os demais irmãos. É para eu glorificar. Senhor, eu abri 200 igrejas, converti 10.000 pessoas, mas é o Senhor, não sou eu. Nem. Então, a glória toda sempre é do Senhor. Vamos lá. Sinais de autoridade legítima. Sinais de autoridade legítima. Paz ao agir. Nós vamos ver cada um desses. Clareza interior. Ausência de necessidade de provar algo. Não precisa provar nada para ninguém. Eu amo isso aqui, ó, porque a essência de Jesus é essa, né? Não tem que provar nada para ninguém. Você tem que saber quem você é, né? Você tem que saber o seguinte só: quem sou e para onde vou. Acabou, meu irmão. Só guarda essas duas aqui, ó. Quem sou, a certeza de quem eu sou e a certeza para onde vou. Só. O resto é encher linguiça, tá? Frutos visíveis na vida, alinhado à palavra. João 15, versículos 7 e 8. Nisto, aqui, ó, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, né? Então, nós temos que gerar fruto. Qual é o fruto do evangelho, irmãos? O fruto do evangelho é eu levar uma alma até Jesus. Esse é o fruto do evangelho. O fruto do evangelho é eu ver alguém possesso e eu libertá-lo desta posição. O fruto que Jesus está dizendo aqui é eu pregar o evangelho, anunciar o evangelho e alguns serem salvos. Amém? Esse é o fruto. O fruto do evangelho não é eu ficar no culto ou na igreja local, né? Só ali dentro, no domingo, só ali fazendo umas tarefas administrativas,
ou limpando o chão, ou arrumando a cadeira. É bom fazer isso? Sim, tem que fazer, mas esse não é o fruto. Presta atenção, isso não é o fruto. Porque muita gente confunde. Não, ó, já estou aqui, limpando a igreja, arrumando, organizando um evento, tal, né? Isso aí tem que ser feito, mas esse não é o fruto. Qual é o fruto que o Senhor quer que nós demos? Qual é o fruto? O fruto é nós anunciarmos o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, Mateus 28, 19 em diante. Certo? Então, a gente fica numa dormência cristã, numa dormência igrejal. Até inventei uma palavra aqui, dormência igrejal. O que é dormência igrejal? É eu estar dormindo lá na igreja. Né? O que é dormindo na igreja? Estou acomodado lá, 10 anos lá, não evangelizo ninguém, não discipulo ninguém, né? E fico fazendo só aquilo ali, e tá bom, estou cumprindo o meu papel, eu estou até misturando já as coisas aqui. Mas é que eu sou assim, irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Pensa num cara que defende a igreja de Cristo, que ama a igreja de Cristo, que ama... eu amo a palavra, sabe? Eu amo Jesus, a sua essência. Cara, ele não falou para eu ficar na igreja só pregando. Ele falou para mim anunciar o evangelho onde eu estiver e fazer discípulo. Não é só salvar a pessoa, né? Oh, em nome de Jesus, aceitei a Jesus. Ah, tá, irmão, beleza, tchau. Não, peraí. Você ganhou uma alma, você tem que cuidar dessa alma, irmão. Como que você está cuidando dela? Você está acompanhando a vida dela? Você está ensinando os princípios elementares da fé para ela? Você tá ensinando os princípios elementares da fé, né? Dessa pessoa que você ganhou para Jesus? Se converte alguém na sua igreja, qual é a autoridade que você tem? A autoridade que você tem é de amadurecer essa pessoa. Né? Quanto você tem amadurecido em Cristo? Hoje eu tô a fim de bater, hein? Eu tô brincando, amém, queridos? Tem pessoas que não gostam, né? Que a gente é assim, mas, enfim. Sou quem sou. Vamos lá. Outra aqui, ó. Autoridade flui da identidade. Guarda isso aqui, meu irmão. Autoridade flui da identidade. Romanos 8,15. Recebesse o espírito, não recebesse o espírito de adoção, ao qual clama Abba, Pai. Ou seja, nós somos filhos. Eu tenho que entender que eu sou filho. Quem você é? Filho de Deus. Primeira coisa, eu sou filho de Deus. Não, aqui na igreja, quem você é? Eu sou filho de Deus. Não, mas você tem um cargo. Ah, bom, o cargo, né? O cargo, por enquanto, eu estou como pastor. Por enquanto, estou como pastor. Eu não sou o pastor. Eu estou como pastor. Né? Então, assim, a gente precisa amadurecer mais, precisa crescer. Vamos evoluir no evangelho nato de Cristo. Né? Vamos ser maduros, vamos amadurecer, crescer. Então, a gente tem que entender que a nossa identidade é ser filho. Primeiro eu sou filho, para depois eu ser qualquer outra coisa. Porque se você não entende isso em velho, não, primeiro eu sou pastor, primeiro eu sou diácono, primeiro eu sou presbítero, primeiro eu sou, sei lá o que, o nome de cargo que tem na sua igreja, né? O seu ofício. Ofício tem que ter na autoridade e na delegação certa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, para eu ser qualquer coisa, eu primeiro tenho que entender a minha identidade. Eu sou filho. Eu posso não ter cargo nenhum na igreja, posso não ter posição nenhuma, nenhum ofício ativo. Mas eu sou filho amado, escolhido, e por ser filho, eu tenho toda a autoridade. Eu não preciso de cargo. Cargo não vai me dar autoridade. Entenda isso, irmão. Cargo não vai te dar autoridade. Pelo amor de Deus, entenda isso. Porque tem muitas pessoas, né, que acham que ela só vai ter autoridade quando ela assumir aquele cargo. De forma alguma. Tira isso da sua cabeça. Pastor, eu não tenho cargo nenhum na igreja. Amém. Não chegou o tempo, não é o tempo,
tem que amadurecer, tem que esperar Jesus confirmar muitas coisas, mas você já tem autoridade para expulsar demônio, você já tem autoridade para entrar em guerra espiritual, se for necessário, né? Tudo isso você tem autoridade sobre governo espiritual, sobre a sua vida, né? Você tem vida de comunhão com Deus, ou seja, eu só não tenho um ofício para o exercício do corpo lá da Igreja de Cristo, mas a autoridade já foi delegada para mim, ok? Tudo bem até aqui, irmãos? Tá claro aí para todo mundo? Então vamos lá. Quem não entende que é filho, vive tentando provar algo, buscar validação espiritual e age com medo ou exagero. Porque assim, se eu entendo que eu sou filho, uau, meu, se eu entender só isso aqui, ó, só entenda isso, irmão, só entenda isso. Entenda o que é ser filho. Você não vai buscar aprovação de ninguém mais. Você vai parar de ficar fazendo coisa para ser aprovado por alguém. Você não vai buscar validação espiritual de ninguém, porque quem já te validou foi Cristo, ok? Você não vai agir com medo ou exagero. Você vai agir de forma equilibrada. Discernimento. Filhos não gritam autoridade, eles caminham nela. Filhos não gritam autoridade, eles caminham nela. Uau! E caminhar debaixo da autoridade, seja lá qual for, no eclesiástica, autoridade no mundo espiritual, né? Caminhar em autoridade, eu sempre estar submisso ao meu Pai, sempre estar submisso à sua vontade, à sua palavra, né? Isso é caminhar em autoridade. A Bíblia conecta a autoridade à identidade espiritual. Quem sabe quem é, não precisa demonstrar poder. Quem sabe quem é, não precisa demonstrar poder. Não precisa. Né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Não preciso provar poder, né? Não fazer uma oração poderosa hoje, irmãos. Vai cair fogo do céu aqui hoje porque eu vou orar. Pelo amor de Deus, né? Qualquer um que orar aqui vai cair fogo do céu. Se você estiver alinhado com o Senhor, meu irmão, ore por mim, por favor, tá? Por favor. Tem gente aqui na sala que tem mais autoridade do que eu tenho certeza, né? A gente não pode subestimar as pessoas. Ter conhecimento não significa ter autoridade. Nada significa. A única coisa que significa que alguém tem autoridade é a vida aqui, ó. É essa vida aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu e Deus e eu para com meu irmão. Ok? Eu para com meu irmão também determino a autoridade, tá? Posicionamento, não julgar meu irmão, não falar mal do meu irmão, não agredir meu irmão, não impor, porque eu sou líder, pisar na cabeça do irmão, né? Isso também delimita a autoridade, né? Autoridade de caráter, né? Andam juntos, autoridade de caráter. A Bíblia nunca separou autoridade de caráter. Olha lá, Tito 1, 7 e 8, que vai falar dos bispos lá, né? Seja não dado ao vinho, seja aquele que maneja bem a palavra, né? Vê lá, e aquilo ali não é só para bispo, tá? Aquilo ali é para todos nós, né? Afirma que liderança espiritual exige domínio próprio. Autoridade sem caráter gera abuso espiritual. Autoridade sem caráter gera abuso espiritual. Controle, medo e confusão. Ok? Então, a gente tem que ter autoridade com caráter. Então, tem muita gente que tem um cargo, confunde com autoridade, né? E aí usa essa autoridade humana para abusar espiritualmente das pessoas, para controlar as pessoas, coloca medo. Ó, tem gente que tem medo do líder. Sim ou não, irmãos? Eu estou falando besteira aqui? Estou falando besteira, eu tenho 20, não porque eu tenho, né? Mas a gente já está numa certa idade de caminhada com o evangelho, né? Eu vi muita gente com medo de falar com, não vou falar com o meu pastor, porque senão ele vai me pôr de banco.
Ah, meu irmão, oh, meu Deus. Eu estou em pecado, eu preciso confessar o pecado. Ah, eu não vou confessar não, porque senão, olha, eu vou perder meu cargo. Aí a pessoa vive no pecado porque tem medo de confessar o pecado para o seu líder, porque achando que se confessar o pecado vai sentar no banco, vai perder o privilégio, vai perder não sei o quê, ninguém mais vai olhar. Meu, isso aí é a armadilha do inferno. É arma de demônio, acusação. Entendeu? Então, a gente está em pecado, eu tenho que confessar meu pecado, sim. Meu líder tem que ser maduro para escutar o meu pecado, orar comigo, guerrear comigo, me acompanhar, né? E até eu ser liberto. Né? Então, é isso. O evangelho é isso. Imagina Jesus. Não, tem pecado. O que Jesus fazia quando encontrava um pecador, irmãos? Olha, Pedro, você pecou, Pedro. Negaste-me 3 vezes. Agora sem chance, Pedro. Agora que eu estou ressurreto, agora não te agora tu vai ficar de banco, Pedro. Os 11, os 10, né? Porque um foi para forca. Um foi para forca. Como? Agora eu vou só caminhar com 10, Pedro. Ah, Pedro, tu pecaste, negaste 3 vezes quando eu precisei mais de você. Né? Jesus não fez isso. Jesus não falou assim, Pedro, Pedro, eu te amo, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro. Você me ama. Porque se você me amar, você vai continuar. Você não vai deixar esse pecado tomar conta da sua mente, da sua alma, do seu espírito e te condenar. Se você me ama, você vai se arrepender de verdade e vai apacentar as minhas ovelhas. Vai lá, Pedro, já te perdoei. Apacenta as minhas ovelhas. Quantas ovelhas Pedro apacentou? Muitas. Só no primeiro discurso dele, diz lá em Atos, no primeiro discurso, mais de 5 almas se converteram. Fala 3.000 homens, mas e as mulheres? Naquela época não se contava as mulheres, tá? Mas se contasse a mulherada lá, tinha mais mulher do que homem. Hoje tem mais mulher dentro da igreja do que homem. É ou não é? Né? Quantos intercedentes? Sabe que eu... Porque eu sei, amados. Ó, no grupo tem 500 pessoas na comunidade, 500 e poucas. Desses 500 e poucos, sabe quanto de mulher tem? 80% é mulher. 80% da comunidade que está no grupo do WhatsApp lá é mulher. Né? É mulher. O homem não quer saber de orar, de interceder. Olha que absurdo, né? Cadê os homens? Intercessores, né? Oh, meu Deus, só Deus, né? Mas vamos lá, graças a Deus tem as mulheres. Oh, glória. Eu oro para que tenha cada vez mais mulheres intercessoras, em nome de Jesus, né? Para interceder, para que os homens despertem, né? Ministério feminino é uma bênção, amados. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Tem muitas mulheres de Deus, assim, extraordinárias, em autoridade, em palavra, né? Então, vamos lá, vamos avançando, né? Vamos avançar mais um aqui. Submissão, obediência e o limite da autoridade espiritual. Não existe autoridade sem submissão. Não existe, tá? Autoridade sem submissão, esquece. A autoridade espiritual não nasce da iniciativa humana, mas da submissão a Deus. Tiago 4:7 diz, revela a ordem. Olha a ordem, porque muita gente inverte, né? Primeiro, eu me sujeito a Deus. Primeira coisa, eu me sujeito a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Segundo, eu resisto ao diabo. Em submissão a Deus, eu resisto ao diabo e ele fugirá de mim. Então, não posso inverter isso aqui. Tem muita gente que quer resistir ao diabo, mas não quer se sujeitar a Deus. Então, não adianta, amado. Se você quer resistir ao diabo, sem primeiro se sujeitar a Deus, já perdeu. Já está fora. Primeiro submissão a Deus, depois resistência ao mal. Inverter essa ordem gera frustração espiritual. Quem tenta resistir sem se submeter se desgasta, mas não governa. O exemplo supremo é Jesus. Qual é o exemplo maior? Sempre será Jesus.
Você está querendo algum exemplo de alguma coisa? Não olhe fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal, porque ele tem 1 milhão de seguidor, porque ele tem uma igreja com 20 mil membros, porque ele é o cara da mídia. Amados, você quer um exemplo? Vá buscar o exemplo de Cristo. Vai buscar o exemplo de Jesus. Ah, mas, pastor, o homem não pode ser o exemplo? Ele pode, mas o homem é falho. Eu sou muito mais buscar o exemplo bíblico, o exemplo de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele não veio só para morrer por nós. Ele veio nos ensinar como viver nesta terra. As pessoas acham que Jesus só veio para morrer para os meus pecados. Não, Jesus veio para morrer pelos meus pecados. Amados, aprenda uma coisa. Ele ia ficar 3 anos, 3 não, né? 33 anos na Terra sem ensinar nada? Não. Ele ensinou desde quando ele era criança, ele começou o ensino de como ser um ser humano brilhante aos olhos do Pai. Desde criança ele começou a ensinar. Então, quando eu quero aprender alguma coisa que eu não sei, eu primeiro vou analisar a vida de Jesus na Terra. Vou buscar os textos bíblicos no Evangelho, porque o Evangelho está cheio de textos que podem me orientar e me mostrar como ele agia, como ele se comportava, como ele falava com as pessoas, como ele era submisso, como que ele agia naquela situação. Olha, Jesus é um exemplo. E está lá para nós, né? Então, olha só. O exemplo supremo é Jesus, que possuía autoridade plena. Ele possuía autoridade plena, mas viveu em total obediência. Em Filipenses 2, texto muito, todo mundo sabe desse texto, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até onde? Até a morte. Foi obediente. Né? A exaltação a exaltação veio depois da obediência. Quando Jesus foi exaltado pelo Pai? Quando ele obedeceu até o final o Pai. Qual que era a missão dele? Ensinar o homem a ser a imagem e semelhança de Deus. Ensinar o homem a passar por esse mundo de trevas e não se contaminar por ele, e não viver conforme este mundo, mas renovando a mente em cima da palavra de Deus, renovando o comportamento e a mente em cima dos textos que ele deixou, e alinhando uma vida com Deus. Né? Ele veio nos ensinar isso. Né? Mas ele só foi exaltado, a palavra só vai falar que ele foi exaltado, quando ele disse, está consumado. Lá na cruz do Calvário. Quando ele abre a boca e morre fisicamente, aí acabou a missão dele. Entre aspas, né? E aí o Pai o exaltou acima de todo nome. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20 em diante. Né? Então, outro texto aqui, ó. 1 Samuel 15, 22, 23, é claro, ó. Na Bíblia, a obediência sempre precede autoridade ampliada. Eis que obedecer, ó, quantos lembram desse texto aqui? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul queria exercer autoridade, mas rejeitou. O que Saul rejeitou? Obediência. Saul rejeitou obediência. Por isso que ele fracassou. Né? Sacrifício sem obediência é ruído espiritual. Sacrifício sem obediência, ruído espiritual. Uau! Não adianta eu ter uma vida eclesiástica, vou todos os cultos, estou ali, ó, né, me sacrificando, fazendo e tal, e para mim eu estou fazendo a obra, né? Para mim, né? Mas eu não obedeço ao Senhor, descuido da minha família, descuido de coisas elementares do Evangelho, não dou bom testemunho para os de fora. Ou seja, estou desobedecendo em vários âmbitos aí do que a palavra diz. Então, sacrifício sem obediência é ruído espiritual, só ruído.
Você não está ganhando espiritualidade nenhuma, autoridade nenhuma, é só ruído, só chiado, não vai fazer efeito nenhum no mundo espiritual. Submissão não é passividade. Vamos entender agora o que é submissão. A gente está falando aqui de autoridade, né, que não existe autoridade sem submissão, né? A gente vê os exemplos aqui de uma submissão total de Cristo, de Jesus, e uma desobediência aqui, um só, aqui de Samuel, que eu coloquei como aqui Saul, mas existem vários outros lá, textos bíblicos de insubmissão, né? Mas vamos lá, peguei só um. Agora, o que é submissão? Submissão, primeiramente, não é passividade. Submissão bíblica não significa anular a personalidade, viver sem posicionamento ou aceitar injustiça e abuso, né? Então, assim, eu preciso ser submisso ao meu líder à medida que ele está agindo em cima e com clareza bíblica. Pastor, duas irmãs colocaram aqui no chat aqui, 2 colocações. A primeira colocou assim: pastor, o problema é que muitos pastores usam o púlpito para falar daquele problema que o irmão procurou ele para pedir ajuda. E as pessoas ficaram arredias, minha opinião. Sim, existe isso? Existe. Mas assim, irmãos, não vamos generalizar a Igreja de Cristo. Esse é um indivíduo, né, de uma igreja local, sei lá que placa é, que precisa aprender mais de Cristo, ok? Agora, você, se não se sente seguro em falar do seu problema com o seu pastor, procure outro. Oxi, se você está inseguro, porque para eu confessar o meu pecado, eu não posso falar para qualquer um. Eu tenho que buscar a pessoa madura em Cristo, que vai saber me orientar. Não é qualquer um, né? A primeira pessoa que eu vou buscar, se eu tiver acesso, tem essa também, né? Misericórdia, ter acesso ao pastor. Ai, Jesus, quanta coisa tu precisa mudar, né, pai? Primeira coisa é, se eu tiver acesso ao meu pastor, porque muita gente nem tem acesso ao pastor. O cara tem uma igreja com 5.000 membros, né? 5.000 membros, não delega autoridade para outros, fica tudo concentrado nele, e ele acha que pastorear é só pregar no domingo, né? Mas vamos lá, vamos lá. Verdades e verdades sejam ditas. Coisa que eu não tenho medo é de falar a verdade. E também não tenho medo de ser corrigido, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir, porque se você tiver certo, eu vou abaixar a orelhinha, vou escutar e vou me corrigir, porque nós não somos super-homens, super-mulheres de Deus, né? Mas, irmão, se você não se sente seguro, respondendo essa pergunta aí, procure outra pessoa, amém? Não é só o pastor, né? Tem um líder abaixo do pastor que você sente segurança, que não vai sair contando por aí, ou pregando no púlpito, né? Se defender, porque tem pastor que usa o púlpito para se defender. A ovelha foi lá, criou um confronto com ele, né? Um confronto saudável, no sentido de, pastor, aquilo que você falou não está correto, não é bem assim, eu fui ler os textos, tal. Aí o pastor, se não é um pastor bem informado, se não é um pastor bem formado, vou usar até essa palavra, tá? Formado. Porque quem tem formação não vai agir assim, ok? Quem tem formação teme a Deus e teme a Deus. Formação, temor a Deus, não vai agir dessa forma, amém, irmão? Mas se o teu pastor agindo dessa forma, não tem segurança, ok. Você tem todo o direito como cidadão dos céus, procurar um irmão maduro e desabafar com ele. Ok? Não precisa ser com o seu pastor, pode ser com um irmão seu, né? Maduro. E vai lá e desabafa. Tem mais alguma, Andréia? A Patrícia também colocou assim: devemos olhar os frutos do Espírito Santo no meio das igrejas, não ficar deslumbrados por tamanho ou decoração. Oh, glória! Essa foi do Espírito Amém. Santo mesmo. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre o fruto do Espírito.
Teve Glória uma a irmã Deus. que levantou a mão ali, só que agora não aparece mais para mim. A Estela está com a mão levantada, quer pôr no chat, Estela? Eu estou vendo a Estela aqui, eu precisava te dar autorização. Deixa eu ver se eu te dou autorização, André. Você está enxergando o chat, tudo aí ou não? Tô. Uhum. Co-anotador. Depois, agora já não dá mais, não vou me perder aqui. Eu preciso aprender a delegar aqui uma organizadora aqui. A André vai ser minha organizadora, vai me ajudar quando a minha esposa não tiver, você já vai me ajudando aí. Tá bom. A pastora está em segunda-feira, não dá para ela estar com a gente, só nas quintas-feiras. Vamos continuar, vamos lá. Então, assim, submissão bíblica não é anular personalidade, viver sem posicionamento, aceitar injustiça e abuso. Tá? Se o teu líder errou, você foi buscar na Bíblia, dá uma distorção ali, alguma coisa assim, humildemente, mansidão, com amor, você vai abordar o seu pastor, só você e ele, para não expor ele para as outras pessoas, né? Você vai buscar ele em amor. Pastor, aquele dia o senhor pregou tal coisa, mas eu observei isso, isso e isso. O senhor consegue me dar uma explanada? É isso mesmo, né? E aí, se o pastor for maduro em Cristo, um homem, um servo, vou usar essa palavra. Todos nós somos servos. O maior tem que servir. Quem quer ser maior, que sirva a todos. Então, ter uma posição, um cargo, ele, se não for para servir, não serve para nada. Se não for para servir, se eu não conseguir servir meu irmão, o meu ofício, não for para servir, não serve para... Eu não quero. Senhor, eu não quero. Se não for para eu servir, eu não quero. Não quero. Não quero ser pastor, não quero ser nada. Se não for para eu servir. Então, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, vai escutar os pequenos. E também vai ter humildade se fala alguma bobeira, porque a gente fala bobeira, fala, tá? Fala sim. Ué, pastor não fala nenhuma bobeira. Como assim? Eu sou um homem. Eu erro. Ué, como não erro? Erro. Eu posso errar um texto bíblico. Agora, eu tenho que ter a humildade espiritual de entender que eu erro. E glória a Deus se eu tiver alguém que me corrija, ainda que seja uma ovelha. Se a minha ovelha chega em mim e fala, pastor, aquele texto lá, eu interpretei assim, assim, assim. Tá certo. Ô, meu irmãozinho, tá certo. Rapaz, é que na hora de pregar lá, eu acabei, sabe, dando uma gafe aí, mas, ó, você tá certo. Glória a Deus por você ter, né, me orientado, me ajudado. Meu, como que essa ovelha vai olhar para você? Você ganhou autoridade ou você perdeu autoridade? Vamos lá, quem acha que perdeu autoridade, dá um joinha. Se eu me posicionar assim, quem acha que eu perdi a autoridade diante da minha ovelha? Quem acha que eu ganho autoridade se eu me comporto assim? Eu ganho autoridade. Essa pessoa vai falar, uau, que pastor, cara. O cara é acessível, o cara é humilde para reconhecer, não é autoritarismo, não acho que o autoritarismo é manso. Tem que ser tudo isso, pastor. Manso, humilde. Vamos ver o fruto do Espírito que a irmã falou. Bora. A Michele colocou assim, pastor, ó, um líder deve corrigir o liderado ou passar qualquer situação para o pastor. O líder Deve repete. corrigir. Um líder deve corrigir o liderado ou passar qualquer situação para o pastor. O que é o correto? O líder pode corrigir o liderado, tá, irmãos? Pode. Pastor, é bíblico? Lógico. Lê lá a carta de Tiago, que fala que quando eu tiver alguma coisa contra algum irmão, o que eu devo fazer? Ou ele fala lá, se você tiver alguma coisa para corrigir o seu irmão, chame o pastor, chame o apóstolo. Não.
nós devemos corrigir uns aos outros. Eu não preciso chamar meu pastor, passar por meu... Se eu lidero alguém, né, eu tenho autoridade para corrigir esse liderado. Eu não preciso... Agora, vamos lá. Eu corrigi o meu liderado, falei com o meu liderado, eu coloquei a questão correta para ele seguir, mas ele não está me ouvindo. Ele está cometendo de novo o erro, não me ouviu, não quis saber, está cometendo os mesmos erros. O que eu devo fazer? Aí sim, eu tenho que passar para uma autoridade, para o meu pastor. Pastor, olha, eu já falei com o Márcio uma vez, 2 vezes, já oramos juntos, já mostrei a forma correta de agir, de falar, de fazer. Mesmo assim, ele está cometendo os mesmos erros e está me ignorando os meus ensinamentos bíblicos. O pastor vai chamar você e ele, né? E aí vai corrigir aquele irmãozinho lá, testemunha, né? Tem que chamar um testemunho, ok? Respondido? Isso, e o Gilvan também colocou, devemos ser como os crentes de Bereia, que não seguiam cegamente homens, mas buscavam confirmação na palavra. Isso, exatamente, tá? A gente não pode seguir cegamente a homens, né? A gente tem que respeitá-los pela posição e ofício que Deus delegou para eles, mas nós temos que avaliar, analisar se tudo aquilo está, né, sendo feito de forma bíblica, de forma decente, de forma correta, se não está havendo excesso e abuso de autoridade, tá? Nós podemos avaliar tudo, amados. Nós somos livres. Amém? Não estamos presos a ninguém. Nós temos algema com Cristo Jesus, né? Agora, se o meu líder está errando comigo, está errando, não quer ser corrigido, não quer me ouvir, e está errando comigo, e está sendo abusivo, e está se insistindo no erro comigo, eu vou me calar e vou, não, tudo bem, chicoteia aí e está tudo certo. Não dá. A Estela colocou aqui, porque ela tinha levantado a mão, aí ela colocou aqui no chat. Eu falei com a minha líder de célula, algo que me entristeceu com o meu pastor. Ela passou para a pastora e a mesma leu ao púlpito. Hoje não tenho liberdade de me abrir. A Estela, né? Isso. Estela, minha irmã, em nome de Jesus. Eu declaro que nenhum peso de acusação, nenhuma seta que te prende, venha fazer você se calar, minha irmã. Em nome de Jesus. Tira esse peso, tira tudo isso que está no seu coração, na sua mente. Não deixe isso cauterizar o seu pensamento. A vida em Cristo é nós termos a liberdade de corrigirmos uns aos outros em amor, em mansidão, em humildade. Para isso, Cristo morreu por nós. Amém? Então, Estela, em nome de Jesus, minha irmã, se essas pessoas não tiveram maturidade para isso, né, e fizeram isso, a irmã tem 2 questões. Primeiro, chegar até esse pastor, essa pastora, né, e conversar e liberar perdão para eles. Pastor, eu quero te perdoar. Pastor, eu quero te perdoar. Porque eu falei algo, passaram, não sei da forma que passaram para vocês, mas de qualquer forma foi falado no púlpito, né? E eu acho que isso não está correto, né? A gente não deve ser expostos, e nós não podemos expor situação de ninguém, principalmente em púlpito. Púlpito é para edificação dos santos, é um lugar santíssimo, onde eu tenho uma postura de edificar, lançar uma palavra de vida, e não uma palavra de morte ou de acusação. Para isso já tem o diabo. O diabo nos acusa de noite perante o trono do Pai. Altar, púlpito, é para eu edificar e fortalecer os meus irmãos na fé, na perseverança, no caminho de Cristo, até que ele volte. Se o púlpito não está sendo usado para isso, então, irmã, chegue junto da liderança. Não quer te ouvir? Não quer falar com você? Não quer te ouvir? Então você fala, ó, me abençoa,
porque eu quero sair debaixo da liderança de vocês e vou buscar uma liderança que possa não usar o púlpito para isso. E pode ir sem medo. Tem gente que tem medo de fazer isso. Irmão, vou te falar uma coisa. Não tenha medo, tá, Estela? Não tenha medo. Vai lá e libera perdão, tá? Faça isso, irmã. Ó, eu libero perdão sobre a vida de vocês, né? Vocês não querem me ouvir, tudo bem, mas me libera porque eu quero estar debaixo de uma liderança que não vai usar o púlpito para me atacar e nem contar os meus problemas de púlpito. E acabou. Ah, mas você está sendo insubmissa, está saindo debaixo de maldição. Querido, maldição sem causa não prospera. Leia a palavra, manda ele ler a palavra. Ah, mas está sendo rebelde, é uma rebelião, você está sendo rebelde, rebelião, rebeldia é feitiço é pecado de feitiçaria. Olha o texto de 1 Samuel. Ó, você está fora de contexto, pastor. Eu não estou sendo rebelde, fazendo espírito de rebeldia nenhuma. Eu estou pedindo a sua bênção para que o Senhor me libere debaixo de bênção, porque eu não sou obrigado a estar aqui debaixo da sua liderança. Eu posso estar debaixo da liderança de outro homem, outra mulher de Deus. Não nasci amarrada a essa placa, né? Esse local aqui, né? Eu não nasci aqui, né? Eu nasci em Cristo. E a igreja de Cristo, ela é ampla, ela é múltipla. Graças a Deus, né? Que não está na mão de um homem. Graças a Deus. A igreja que está na mão de um homem é uma igreja, chama Igreja Apostólica Católica Romana. Roma está lá, é o Papa. Ok? Ela é a Igreja Universal Católica Romana, é o Papa lá. Beleza, eu não estou debaixo de Roma. Eu não estou debaixo de Roma. Roma é opressão. Roma Roma é opressão. Roma é autoritarismo. Roma é ditadura. A Igreja de Cristo é amor, é liberdade no espírito, é comunhão com santos, é confiança de irmandade, é liberdade na autoridade. Isso é a Igreja de Cristo. Ok? Vamos lá. Tem mais alguma, Andréia? Ali, só corrigindo, pastor. O nome dela é Elizabeth, não Estela. Ela está com o tablet Tá. da filha. Ela Tá bom. com uma outra conta. Desculpa pelo erro, então, Estela. Vai para outra aí, e para todos nós também, né? Foi para todos nós isso daí, né? Então é isso. Oh, meu Deus, falei Estela, mas não era Estela. Perdão, Estela. É que estava escrito ali, Estela, era Elizabeth. É que ela entrou na conta da filha. Amém. Perdoa, minha irmã, por usar o seu nome. O limite da autoridade espiritual, né? Nem toda situação exige exercício do direito de autoridade espiritual. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Aqui, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Tudo tem o seu tempo. Discernimento é saber quando resistir, quando esperar, quando se calar e quando agir. A autoridade madura sabe quando não agir. Hebreus 17, 13, 17. Valoriza descoberta espiritual saudável, obedecei aos vossos guias, isolamento prolongado enfraquece discernimento, obedecei aos vossos guias, desde que esses guias saibam estar guiando corretamente, né? Ok? Se ele estiver te guiando para o caminho errado, sai fora, tá? Sai fora. Discernimento espiritual, quando agir, quando orar e quando silenciar, ok? Então, assim, ó, discernimento espiritual, em autoridade, né? Em todos nós temos que ter isso aqui, ó. Eu tenho autoridade em Cristo, tal, beleza, já entendi o que é autoridade, eu tenho autoridade, maravilha, tá perfeito, né? Todos nós, tal. Agora, vamos lá. Nós temos que ter isso aqui, ó. Quando devo agir? Quando devo orar? E quando devo me calar? Vamos ver isso aqui. Muitos erros espirituais não acontecem por falta de fé, mas por falta de discernimento no momento certo. Há pessoas que oram quando deveriam agir, agem quando deveriam orar, e falam quando deveria silenciar-se. Então a gente tem que ter discernimento, irmão. Tem situação que é melhor você ficar calado, silenciar. Não agir com autoridade naquela situação, naquele momento. Fica quieto. Há situações
que você vai orar. Só orar. E há situações que você precisa agir, ok? Nem tudo é para ser confrontado. Nem tudo é para ser confrontado. Eclesiastes 3:7. Tempo de estar calado e tempo de falar. Jesus não confrontou tudo o tempo todo. Escolheu quando, como e quem confrontar. Mateus 12:19. Não contenderá, nem clamará. A autoridade madura não reage por impulso. Aqui a situação é a seguinte. Tem certas situações, né, que de vez você querer agir com a sua autoridade espiritual ali, né, é melhor você se calar naquele momento. Discerne, se eu for agir aqui, o problema vai aumentar. Ou eu vou agir na carne, usar a minha autoridade na carne. Estou falando isso para líderes, tá? Então é melhor se calar. Ou para mamãe, papai, né? Quem é mamãe e papai aqui tem autoridade sobre quem? Sobre filhos, certo? Quem é gerente de empresa, profissional, tem liderados? Aquele que lidera, seja na esfera da família, seja na esfera eclesiástica, seja na esfera que for, há momentos que é melhor você não agir aqui, naquele momento. Ouça e vai buscar em oração. Vai analisar, vai buscar o Senhor. E há momentos que a gente tem que agir, né? Há momentos que você tem que falar, não, tem que dar um basta. Eu vou usar minha autoridade para dar um basta nessa situação. Não vou orar, agora é momento de agir. É o momento de eu dar um basta. Não vou ficar, não, eu vou orar, Senhor, para ver se eu vou agir com aquela pessoa que está no pecado, aquele meu liderado que está roubando o caixa da empresa. Eu vou orar para ver se... Não. Né? Eu vou orar para ver se eu falo com meu filho para ele não fumar mais maconha. Não, vou orar não, irmão. É agir. Tá? São situações que você tem que agir. Né? Tem que ter uma atitude, uma postura de ação sua, né? Quando eu vou orar? Quando você vê que aquela situação, né, não é o momento de você impor a sua autoridade, colocar a sua autoridade em prática. Então, você vai orar, para agir no momento certo, no tempo certo. Quando a ação é necessária, Neemias 4:14, pelejai por vossos irmãos. Neemias, ele teve o momento certo de pôr em ação, né, as coisas ali, né? Para quem está fazendo intercessão sabe. Ação necessária é quando o pecado está sendo normalizado, a verdade está sendo distorcida, há risco espiritual real, ou o silêncio se torna conveniência. Discernimento identifica quando a omissão gera dano. Então, assim, quando que eu tenho que agir? Cara, quando aquilo ali já normalizou, o pecado virou uma verdade, a verdade está distorcida, tem que agir, tem que ter uma ação minha ali, né? E tem situações que eu vou buscar em oração, né? É a resposta, né? 2 Crônicas 20:12. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Qual é o contexto dessa passagem aqui? Era uma guerra espiritual que vinha 5 reis contra Josafá. Quantos lembram disso aí, né? 5 reis que vinham contra Josafá. O que Josafá fez? Josafá não foi pegar... Não, junta o exército, vamos agir agora. Ele fez isso? Não. Ele teve um discernimento. Ele fala, não é momento de agir, de eu usar minha autoridade para ir contra esse exército, é momento de orar. Senhor, a situação é grave, eu não sei como agir, como que eu tenho que agir? Né? Então, há momentos da gente não agir, há momentos da gente buscar em oração uma resposta contra aquela batalha, aquela situação, antes de tentar agir na imposição de uma autoridade, né? Josafá era rei, ele podia muito bem falar, junta os exércitos, vamos à frente, vamos à guerra. Temos poucos, mas o Senhor está conosco, vamos lá. Ele podia ter feito isso? Podia. Mas o que ele analisou? Ele falou, essa situação não é normal. Essa situação... Eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar a resposta dele, eu vou buscar a orientação dele para eu responder essa pessoa, para eu agir nessa situação, porque, Senhor, eu não vou agir na minha carne, com autoritarismo, eu vou buscar um Senhor, e o Senhor vai dar o retorno, ok?
O poder do silêncio espiritual, Isaías 30:15. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Jesus permaneceu em silêncio diante de acusações injustas. O silêncio governado por Deus comunica mais do que 1000 palavras impulsivas. Tem momentos que nós precisamos ficar calados para não gerar problemas maiores. Mas eu estou correto, eu estou certo, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu estou certo. Jesus também. Jesus também. Quantas calúnias foram levantadas contra ele? Quantas calúnias foram levantadas contra Jesus? E o que ele fez? Ele podia ter se defendido, sim ou não? Podia, né? Ele podia ter usado a autoridade dele lá e falar: Senhor, envia agora uma legião de anjos para calar os meus opressores. Não, calma, silêncio, tranquilidade, deixa falar. É injustiça, é calúnia. Não age na carne não, irmão, que você vai perder feio. A justiça do Senhor, ela é muito, excede muito a nossa. Amém? Ó, que bênção, né, Giovanna? A esposa, nem sabia que era a tua esposa, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, assim, amados, às vezes a gente tem que silenciar, né? Erros comuns. Erros, aqui embaixo, né? Aqui, ó. Erros comuns que não discernem. Espiritualizar conflitos emocionais. Quantos espiritualizam conflitos emocionais? Né? A gente tem que ter o discernimento. É emocional, está na alma da pessoa, entendeu? Não tem nada espiritual, é a carne mesmo, entendeu? Confrontar pessoas em vez de princípios. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, né? Quer confrontar alguém? Vai nos princípios da palavra. Por quê? Se você for nos princípios da palavra, não tem contestação, não tem argumento. Né? Quando a gente usa a nossa autoridade em cima das escrituras, não tem argumento. A pessoa vai argumentar o quê? Vai argumentar Deus? Né? Então a gente tem que ter sabedoria. Né? Vai corrigir alguém? Corrige na palavra, irmão. Né? Com amor, mostrando ali, ó, não sou eu que estou dizendo. Veja bem, esta é a palavra do Senhor. Pega todo o contexto, palavra correta, né? Sem distorção, sem nada, leva a pessoa no raciocínio, entendeu? Que a minha luta não é contra você, entendeu que é o que Deus está dizendo para mim, para você. Tanto eu quanto você devemos dar obediência a esta palavra. Então, não estou aqui para te confrontar, né, pelo meu ego, te confrontar porque eu tenho um título. Eu estou aqui para te mostrar uma verdade, para que você seja corrigido, para que você cresça em Cristo, para que você amadureça. E eu tenho certeza que se você amadurecer mediante essa correção pela palavra, você vai poder orientar outras pessoas. O discipulado é isso, é confronto. O discipulado de Cristo sempre foi confronto, não foi passar a mão na cabeça. Jesus confrontava os discípulos pela palavra, né? E tem muitas pessoas que não querem, elas não querem confronto, tá? E se você for confrontar e usar a sua autoridade de forma errada, não vai resolver. Você tem que confrontar as pessoas pela palavra de Deus, ok? Silêncio. Vou buscar em Deus, vou buscar na palavra e depois eu vou confrontar com a autoridade da palavra. Com a autoridade da palavra que é incontestável, né? Incontestável é a palavra do Senhor, né? Usar versículos como armas e agir sempre no extremo, né? Tem pessoas que usam versículo isolado como uma arma, né? Então, não é isso que eu estou dizendo, ok? Não é pegar um versículo isolado, né, fora de contexto, e usar isso como uma arma ou como uma defesa, né? Não é isso. Eu estou falando da palavra estudada, uma palavra que você meditou, estudou, buscou opinião de pessoas maduras, de pessoas formadas, né? E aí você
tem autoridade dentro da palavra para ir confrontar essa pessoa, ok? Então, a gente tem que ter discernimento espiritual para poder agir. Como saber o que fazer em cada situação? Então, perguntas práticas de discernimento, né? Tiago 1,5 declara: se alguém tem falta de sabedoria, primeiro, peça a Deus. Discernimento é pedido, não improvisado. Antes de agir, pergunte-se. Antes de agir, pergunte-se. Isso exige ação imediata ou espera? Então, não haja por impulso. Quando alguém nos calunia, fala mal da gente, qual é a primeira reação que a gente quer ter? Eu vou descascar o verbo com essa pessoa. Ai, mas ela vai ouvir tanto. Ai, mas ele vai ouvir tanto. E se a pessoa está ali do lado, então, você já vai descarregando nela na carne, certo? Então, não, amado, não. Nós que estamos em Cristo, eu e você, nós temos que respirar fundo, né? Talvez não responder ali, não responder de imediato, né? Mas perguntar, esse não é o momento, vamos esperar. E aí você respira fundo, sai daquele estado emocional de raiva, sai do estado emocional de ira, não permaneçam na ira, porque aí é pecado. Sai daquele estado de ira e vai com calma, depois responder essa pessoa, né? Minha motivação é amor ou reação? Né? Aí você também tem que fazer essa pergunta aqui, ó. Minha motivação é amor ou é reação? Porque Jesus não reagiu. Ele se calou por amor. Ele se calou por amor. Ele não se calou, ele podia ter reagido, mas ele se calou por amor, né? A minha motivação de correção nessa pessoa é por amor ou é para me defender, para mostrar o meu ego, né? Então é isso. Estou agindo pela palavra ou pela emoção? Principalmente essa daqui, ó. Estou agindo pela palavra ou pela emoção? Isso produz paz ou vai gerar mais confusão? Então, a gente tem que meditar, ó, perguntas práticas e discernimento são essas daqui, ó. Faça essas perguntas aqui, ó, para discernir primeiro, antes de falar ou buscar aquela pessoa, ou ir lá descascar como é que o ditado popular, né? Vou descascar ou jorrar tudo que eu tenho, vou falar tudo que eu preciso falar, né? Vou descontar toda a minha ira nela, né? Sem domínio próprio, não há discernimento, tá? No momento de ira, você não tem discernimento. No momento que aconteceu o fato, se você não tem um domínio próprio, você não tem discernimento. Você vai falar o que vier na tua alma, na tua emoção, e vai ferir, vai machucar, vai piorar a situação. Então, respira fundo, pensa em, né? Pastor, mas sou humano. Calma, amado, você é humano, mas você não tem o fruto do Espírito? Qual que é o fruto do Espírito? Olha lá, Gálatas 23 aqui, ó, 5:23, lê lá, né? Domínio próprio, amor, mansidão, né? Ora, se nós estamos em Cristo e temos o Espírito Santo, ó, a gente tem que viver o fruto, né? Viver o fruto. E qual é o fruto? O fruto é composto, né, por vários elementos. É um fruto com vários gomos, né? Mansidão, domínio próprio, que mais? Paz, que mais? Quem pode me ajudar aí? Não lembro todos de cabeça. Paz, mansidão, longanimidade. Olha só que coisa legal, né? Então, a submissão à palavra não há emoções, tá? Submissão à palavra anula emoções. Tem gente que fala, mas eu tenho que sentir para liberar perdão. Peraí, você tem que sentir para liberar perdão? A palavra não fala que você tem que sentir para liberar perdão. Desculpa, irmão. Ela não fala assim, primeiro você sente, hoje eu estou sentindo que eu tenho que liberar perdão. Ela fala isso para você? Para nós, né? Para mim, inclusive. Márcio, quando você acordar amanhã, se você sentir
no sua alma, acordar inspirado, acordar assim, cheio de amor, você libera perdão. Não. Não tenho que sentir nada. Eu tenho que fazer, ser submisso à palavra. A palavra fala que eu tenho que liberar perdão. Eu não tenho que sentir. O que está me atrapalhando é a ira. É a mágoa que está dentro de mim, que está em oposição à submissão da palavra. Aquieta minha alma, Senhor. Porque o que eu preciso é obedecer ao Senhor e à sua palavra. Então, cala-te, alma. Cala-te. Quantos conhecem uma música da Tamires que fala assim, ó, Tamires Garcia? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, né? Olha só que, presta atenção nessa, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a sua voz, né? Então, assim, aquieta minha alma, né? Não é pelas minhas emoções que eu vou andar com Cristo. Eu ando com Cristo pela palavra de vida, Ele, por Ele, com Ele. São todas as coisas, né? Muitos erros espirituais surgem quando a pessoa age movida por raiva. Acabei de falar, ó, medo, impulso, pressão emocional. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem reflexão. Não é bom proceder sem reflexão, né? A pessoa te feriu, te magoou. É ruim, dói. A alma grita. Você quer bater, socar? Quer. A alma pede, a carne pede para fazer isso. Mas o que você vai fazer? Eu não ajo por impulso da minha carne, da minha alma. Eu ajo movido pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Você que foi deixado para ser meu consolador, meu guia, meu consolo. Me ajuda agora, Espírito Santo, a dominar essa emoção, porque eu não sou mais conduzido pelas minhas emoções, sou conduzido por você, Espírito Santo, né? O Espírito Santo está aí para isso. Quantos usam o Espírito Santo? Eu uso assim, no bom sentido, né? Eu uso ele direto. É direto. Todo dia eu falo, Espírito Santo, me dá paciência, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso praticar esse fruto, mas está difícil, porque, olha, dá vontade de bater. Mas eu não posso fazer isso, Senhor. Eu não posso. Esse velho homem já morreu na cruz. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Nasci com Cristo, ressurreto. Estou assentado nas regiões celestiais, junto com Cristo. Então, eu tenho a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo. É isso que eu preciso ter, Senhor. Cada dia mais que eu morra na cruz. Carregar minha cruz não é fácil, mas eu carregarei ela até o final. Hein? Vamos lá, está acabando. Como saber o que fazer? A autoridade espiritual não nasce de iniciativa humana, mas de submissão a Deus. Tiago 4:7 revela a ordem. Primeiro submissão a Deus, depois extensão ao mal. Inverter essa ordem gera frustração espiritual. Quem tenta resistir sem se submeter se desgasta, mas não governa, tá? Governar a sua vida espiritual é você ter o domínio próprio e ser conduzido pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Ação ou espera? Né? Eu devo agir agora ou eu devo esperar? Quando acontecer algo, você fala, Senhor, eu ajo agora ou espero? O Espírito Santo, amados, ele vai te responder na hora, porque ele está vivo dentro de nós. E ele responde, ele está conosco o tempo todo. O tempo todo. Aí a gente tem que cair a ficha. O Espírito Santo está comigo o tempo todo. Então, ele está com você naquele momento. Então, você tem que perguntar para ele. Espírito Santo, agora eu me calo, espero. E ele vai te responder. Sabe por quê? Qual é a resposta do Espírito Santo? É quando vem aquela certeza e aquela paz. Quando ele fala assim, espera. Aí, na hora, você sente uma paz. E você fala, espera. O Espírito Santo, ele, a convicção, a impressão do Espírito Santo não deixa dúvida. Não deixa dúvida, tá? Quando o Espírito Santo, você tá sintonizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala assim, ação espera. E ele fala para você, espera. Você sabe na hora, irmão. Ele imprime em nós, espera. Aí bate assim, espera. E você, autocontrole, espera. Ou então ele fala, age agora, faça agora.
age agora. E você tem certeza que é para agir. Ele nos convence, ele que nos dá as convicção. Mas para isso você tem que desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Entende como o evangelho é fácil? Quando eu sigo o que a palavra me diz, o que a palavra me diz a respeito do Espírito Santo? Eu conheço o Espírito Santo de verdade? Eu busco o Espírito Santo? Eu me relaciono com o Espírito Santo todos os dias? Eu entendo que ele foi deixado por Cristo, no lugar de Cristo, de Jesus, para me consolar, me guiar, me conduzir? Mas eu ando com ele ou eu tenho ele só verbalmente, na palavra aqui, quando eu leio, ou quando alguém me fala sobre o Espírito Santo, aí eu lembro, sim, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ou eu tenho uma vida diária com o Espírito Santo? É diferente, irmão. Você tem que partir para isso, amém? Nós não vamos crescer, amadurecer e se tornar pessoas mais semelhantes a Jesus se a gente não aprender os elementos básicos que Jesus nos deixou. Ele nos deixou o Espírito Santo, né? Nos deixou uma palavra escrita, nos deixou o Espírito Santo. E a gente está aí para usar, né? É o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito. Então é o fruto do Espírito que eu vou buscar. Né? Aí as pessoas querem buscar isso, buscar aquilo. Vou buscar primeiro a reconciliação com meu marido, vou buscar primeiro comprar essa casa, vou buscar primeiro ter esse título na igreja, vou buscar primeiro não sei o quê. Você inverte. Não, primeiro eu vou buscar a justiça e a paz do Senhor. Eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar tirar toda a sujeira que está dentro de mim, mudar minha personalidade, mudar tudo que é em mim. Senhor, eu entrego tudo para o Senhor, me refaz de novo. Eu estou precisando de ter mansidão. Eu preciso primeiro, antes de qualquer outra coisa, ter o fruto do teu Espírito. Mas não, a gente fica buscando coisas, né, para satisfazer a nossa alma. Você fica buscando coisas para ter prestígio e ego, você fica buscando coisas para mostrar para os outros, você fica buscando coisas para satisfazer os desejos da sua carne, você fica buscando coisas para mostrar. E aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não mudou nadinha, não cresceu nadinha. Porque está buscando as coisas que o pai pode dar, está buscando coisas que satisfaz a carne, buscando coisas que satisfaz a alma, o ego, mas não está buscando o que tem de fato buscar. Né? Motivação e amor. Motivação. A motivação, nossa, tem que ser essa palavrinha aqui, em tudo. Em tudo. A nossa motivação tem que ser essa daqui. Pois Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho como unigênito para morrer no nosso lugar. Então, essa palavrinha aqui, Deus é amor. Qual é a motivação que eu vou fazer isso? Qual é a minha motivação? A minha motivação em tudo tem que ser o amor. Amém? Palavra ou emoção? Eu vou agir pela palavra ou vou agir pelas minhas emoções? Né? Paz ou confusão? Isso aí vai gerar paz ou vai gerar confusão? Então, tem que ter esse critério aqui, essa avaliação aqui, né? Aí, quando eu consigo colocar isso aqui em prática, se eu consigo colocar isso aqui em prática, no meu dia a dia, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, na minha vida conjugal. Conjugal também, pastor? Claro! Conjugal também. Eu devo agir agora ou devo esperar para falar com a minha esposa? No auge de uma discurso, de uma palavra que ela me falou. Se eu agir agora, eu vou agir na carne, porque ela me deixou irritado, nervoso. Se eu revido aquela coisa que ela falou para mim, não vou revidar, eu vou ensinar, eu vou pastorear a minha esposa. Ou vice-versa, né? Eu vou pastorear o meu marido, né? Você pode, mulher, pastorear o seu marido também, no sentido de mostrar a verdade, a palavra para ele, no sentido de falar, olha, amor, né, não é assim, a palavra diz isso, você está agindo de forma assim, assim, assado, presta atenção, pode ser um roubo do inimigo, olha os teus pensamentos, graças a Deus que eu tenho uma esposa, ela faz isso comigo, né? E olha quanta coisa errada eu deixo de fazer por escutar ela. Muitas, tá? Porque mulher tem uma sensibilidade muito maior que o homem. Deus deu uma sensibilidade para a mulher incrível,
Autoridade com maturidade, mansidão e amor, né? Como usar a autoridade com maturidade? Gálatas 6:1. Restaurai com o espírito de mansidão. Autoridade madura corrige sem humilhar, confronta sem esmagar, orienta sem controlar, porque tem pessoas, tem líder que quer controlar. A pessoa quer controlar a vida da outra. Jesus não controlava a vida de ninguém. Jesus orientava, Jesus dava ali o caminho, mas não controlava a vida da pessoa, né? Exorta sem ferir, né? Exorta sem ferir. Isso é maturidade, né? Onde há mansidão, há autoridade legítima, né? O líder que está sempre nervoso, e até mesmo para corrigir, né? Ele vai corrigir e, meu Deus, só falta bater. Meu, tem que buscar mansidão. Né? As bem-aventuranças, vamos voltar para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes e mansos. Não é isso? Quem vai herdar o reino? Quem vai herdar o reino? Os humildes, os mansos, não é isso? Então, assim, mansidão, irmãos. Tem que ter mansidão. Onde a mansidão é a autoridade legítima. Mateus 13, 29 e 30. A autoridade madura é saber quando agir, quando esperar, quando orar, quando silenciar. Forçar a autoridade fora do tempo gera desgaste. A pessoa não está madura ainda, você tem que andar mais uma milha com ela, você vai ter que ainda ensinar muita coisa para ela. Então, assim, não adianta forçar aquela pessoa, porque ela não tem a maturidade para compreender o que você está tentando ensinar, ela não está ainda madura. Então, você tem que ter sensibilidade do Espírito Santo, falar, puxa vida, não adianta eu tentar corrigir essa pessoa, pedir para ela fazer isso, porque ela tem que aprender outros elementos da fé, outras coisas, antes de chegar aqui. Então, ela não chegou nesse ponto, ela não está pronta para ouvir o que eu tenho, da forma que eu quero falar para ela. Então, não é dessa forma que eu tenho que falar com ela, eu tenho que trazer ela para um outro nível, para uma maturidade, até que ela esteja madura o suficiente para eu dizer isso para ela. Então, eu tenho que me calar agora, ensinar ela a chegar nesse ponto, para depois eu dar um alimento mais sólido para ela, uma correção mais madura, né? Uma correção mais séria para ela, né? Como eu estou dando aqui para você. Não é assim? Esse tipo de palavra que eu estou dando aqui, dá para dar para qualquer um? Dá. Se eu for falar do jeito que eu estou falando. Por quê? Porque aqui na sala, por isso que eu faço aquela enquete. Quem é líder? Quem são pastores? Por quê? Porque a gente passa um filtro. Eu tenho certeza que você que está aqui, ou é líder, ou é pastor, ou é alguém que está querendo ingressar para um ministério de intercessão. Então, dá para falar algumas coisas mais maduras, mais sólidas, né? Uma palavra de correção em amor, né? Vamos lá, autoridade e amor são inseparáveis. Autoridade e amor são inseparáveis. 1 Coríntios 13, declara que sem amor, até os dons espirituais perdem valor. Não adianta, tá? Sem amor, querido, você pode falar em línguas, pode ter revelação, pode ter isso, pode ter aquilo, mas sem amor, nada adianta, tá? Você pode ter o título que você for, ser usado por Deus, tal, mas sem o amor, sem ter essa palavrinha, esquece. Autoridade sem amor assusta as pessoas, afasta a autoridade sem amor, confunde e fere as pessoas, autoridade sem amor. Autoridade com amor restaura as pessoas. Autoridade com amor restaura. Autoridade com amor fortalece as pessoas. Protege e edifica as pessoas. Né? A Bíblia nunca separa autoridade de amor. São inseparáveis na prática cristã genuína. Prática cristã genuína, autoridade e amor são inseparáveis. Ok? A maior sinal de autoridade saudável, o maior sinal de autoridade espiritual saudável não é barulho, confrontos constantes,
ou discursos agressivos. Romanos 4, 14, 17. E o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Onde a autoridade saudável, a paz, ordem, clareza, segurança espiritual. Autoridade espiritual verdadeira protege. Autoridade espiritual verdadeira protege, não expõe, não acusa, não justifica. A autoridade verdadeira protege, ela restaura a pessoa e conduz à maturidade. Conduz à maturidade, aquilo que eu estava falando, né? Se você tem maturidade em Cristo, você vai observar o momento do seu liderado, que momento ele está maduro para escutar, né, uma coisa mais sólida, mais dura, na palavra, né? Ou eu tenho que dar um arrozinho com feijão primeiro, vamos leve, porque se eu pegar pesado com ele, ele espana, sai da igreja, não vai entender nada, então não adianta, calma, esse aqui eu tenho que ir com calma, essa ovelhinha aqui, ó, ela é muito novinha ainda, então não adianta querer tratar como a ovelhinha já, que já estou até, está dando lama, ovelha já madura, robusta, grandona, gordinha, né? Não dá, essa daqui ainda é miudinha, fragilzinha, se eu for tratar que nem a outra, não vai aguentar, não vai morrer, né? Discernimento, amém? Você que é líder aí, né? Tem que ter discernimento para andar com os liderados. Eu falo que líder, você que é líder, seja lá liderança que você tiver, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, o líder, ele tem que buscar constantemente amadurecimento, crescimento pessoal, constantemente. Se o Senhor colocou você para liderar alguém, seja um filho, seja uma ovelha, na questão eclesiástica, né? Seja um dono de empresa, se ele te deu funcionários, irmão, você tem uma responsabilidade gigantesca. Você tem que ser o exemplo de Cristo para o seu liderado, para o seu filho, para a sua filha, exemplo de mãe, de pessoa, de honestidade. Dentro da sua empresa, você é patrão, é o empregador, tem funcionários, não trate com rispidez, com grosseria, escute os seus funcionários, seja humilde para receber instruções de mudança dentro da sua empresa, porque às vezes eu vejo o cara perder a empresa porque não soube escutar o funcionário, não teve humildade, quis agir com autoritarismo, né? E assim, né? A gente tem que buscar crescer, maturidade. Como? Conhecimento da palavra, comunhão com Deus. Pai, ensina-me a liderar como você lidera. Assim como o Senhor lidera, eu quero liderar também, Senhor. Quero liderar minha casa com mansidão, com sabedoria, com domínio próprio. Quero ser espelho para o meu filho, para os meus filhos. Quero ser um exemplo para as ovelhas, para os meus liderados. Eu quero ser o reflexo de Cristo. Não é buscar a perfeição, porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar, mesmo buscando. Presta atenção. Eu não estou falando que você vai ser um líder assim, olha, sem erro, sem nada. Não é isso, você vai errar, vai ter momentos de falha, mas a sua construção, a sua história com aquela pessoa, mesmo que você cometa um erro, ela sabe que você cometeu um erro ali, foi uma falha momentânea, porque a sua personalidade, a sua característica, ela enxerga Cristo em você e ela vai falar, não, isso aí foi só um errinho, não vale a pena estar e andar com essa pessoa e continuar com ela, vale a pena, né? A gente tem que chegar nesse ponto aí, né? Temos que chegar. Maturidade espiritual, fruto da autoridade bem-sucedida, né? Autoridade não é o fim, né? Autoridade não é o fim. Maturidade é o fim. Quem
Muitos buscam autoridade espiritual com objetivo final. Qual que é o objetivo final? Mandar, não sei o que, tal. A Bíblia apresenta outro foco. Maturidade, em Efésios 4, 13 e 14, diz o quê? Até que todos chegamos à medida da estatura completa de Cristo. Lá em Efésios, lê lá, porque Deus deu dons aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Para que ele levantou homens dons? Levantou homens dons para fazer o quê? Levar as pessoas para chegar na medida, na estatura de Cristo. Todos nós temos que ter como alvo, né, chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Seja você líder, seja você apóstolo, seja você pastor, seja você evangelista, seja você o que for. Todos nós temos que buscar isso aqui, ok? Autoridade é instrumento, maturidade é resultado. Onde não há maturidade, a autoridade se torna instável. Onde não há maturidade, a autoridade se torna instável. A maturidade espiritual não se revela em discurso. Maturidade espiritual não se revela em discurso. Discurso sem uma ação prática não é nada, tá? A geração Z aí, a geração mais nova aí, ó, eles é o seguinte, ó, a geração novinha aí, 20 anos para baixo, não adianta blá, 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 blá. É uma geração que não quer ouvir discurso. Eles querem ver ação prática. Ela fala, mas ele não age como? Pai, mas você fala, mas você não faz o que você fala. Você quer que eu faça? A geração agora, eles são assim, tá? Eles são assim, eles olham, eles querem ver o resultado, eles não querem ver o discurso, ok? Eu sei porque eu tenho filho assim, tá? Aí, vamos lá. Autoridade madura produz fruto, não medo. A maior teste é o cotidiano. Qual é o maior teste de autoridade? O cotidiano. Né? No cotidiano, a autoridade espiritual verdadeira se parece com Cristo. Né? No cotidiano, na minha vida diária aí. Não é só lá na igreja, não sei o quê, é toda a sua vida. Então, vamos lá. 5 sinais de maturidade. Vamos lá. Estamos acabando aqui, ó. 5 sinais de maturidade. Primeiro, reações controladas. É sinal de maturidade. Discernimento nos conflitos, sinal de maturidade. Capacidade de esperar, sinal de maturidade. Clareza sem arrogância, sinal de maturidade. E paz interior, sinal de maturidade. 4 qualidades de Cristo. Mansidão. Ele era um líder manso. Ele era um líder verdadeiro. Ele era um líder de amor, um líder de sabedoria, com sabedoria. A autoridade espiritual verdadeira se parece com Cristo, ok? Objetivo final, semelhança de Cristo, né? Não poder mais conforme semelhança com Cristo, não poder, semelhança com Cristo, e não poder, poder humano que eu falo, né? Poder, né? É eu me tornar cada vez mais semelhante a Cristo, e não ter mais poder, mas conformidade com a imagem do Filho, ok? Então, eu tenho que buscar isso aqui. O objetivo final desses itens aqui, ó, vai me levar a ser cada vez mais a imagem do Filho, de Cristo, ok? E para nós encerrarmos, deixa eu ver aqui se tem muitos aqui. Deixa eu ver, senão... o último aqui, ó. Vamos lá, o último para a gente encerrar a aula. Práticas para fixar o discernimento e a maturidade, lição de casa. Esse PDF aqui, ó, eu vou dar para você, como sempre, lá no grupo, certo? Quando você pegar esse PDF, vai ter algumas atividades aqui, ó, 4 atividades sobre essa questão de autoridade, né? Então, autoavaliação de autoridade espiritual. Reserve um momento de silêncio e responda com honestidade. Em quais situações costuma agir por impulso? Faça a reflexão. Já usei versículos para corrigir alguém movido por irritação? Já usou versículos para corrigir alguém por irritação? Versículos isolados, né? Costumo interpretar conflitos como espirituais antes de avaliar minha postura? Minhas atitudes geram paz ou tensão? Aí eu coloquei um texto lá, examine-se, pois, o homem, né? A vós mesmos, né?
Escreva essas respostas. 2, exercício 2 aí para você, ó. Discernir no tempo formas e limites. Para cada situação abaixo, responda: devo agir, orar, esperar ou silenciar-me? Alguém erra repetidamente, mas demonstra arrependimento. E aí? Agir, orar, esperar? Alguém usa Bíblia para ferir. Como que você vai reagir? Conflitos mal entendidos, não por pecado. Conflitos mal resolvidos, não por pecado. Pessoas insistem em comportamento nocivo. Vontade de confrontar, mas emocionalmente abalado. Estou com vontade de confrontar, mas estou emocionalmente abalado. O coração, aí tem um texto aqui, ó. Coração sábio discerne o tempo e o modo. O tempo e o modo. Ok? O exercício 3, o exercício 4, não vou ler aqui, você pode ler aí quando eu disponibilizar lá para vocês, ok? Muito bem, então, glória a Deus, né? Chegamos ao final dessa aula. Alguma pergunta, Andréia, para a gente responder aqui, antes de encerrar? Não tem nenhuma pergunta. Amém. Então, nós vamos encerrar essa aula. Espero que o que eu tinha para entregar, né, hoje foi entregue, né? Eu acredito que pode edificar aí a sua vida, né? Eu acredito que pode fazer algum sentido para você, né? Examine tudo, né? Examine tudo o que você recebeu aqui e aquilo que for de proveito, retenha, né? E aplique na sua vida. Aquilo que não for de proveito, lança fora, joga fora aquilo que foi falado e que não foi de proveito para a sua vida. Mas o que foi de proveito, retenha e aplique aí na sua vida, que eu tenho certeza que será bênção para você, ok? O grupo está aberto, como sempre. A gente espera lá o feedback de todo mundo. E nós vamos encerrar aqui com uma oração. Eu vou pedir para, deixa eu ver aqui, para o Gilvan orar por nós aqui, encerrando esta aula. Pode ser, Gilvan? Amém, pastor. Então, vamos lá. Assim oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, damos graças, Senhor, por mais uma noite, estarmos reunidos aqui, mesmo que distantes, Senhor, mas em Tua presença, Pai. Obrigado por cada conteúdo que foi ministrado, cada slide que foi apresentado, Senhor, de forma clara e objetiva, Pai. Pai querido, Pai amado, que nós possamos aprender a cada dia a lidar com o mundo espiritual da forma correta, Senhor. Discernindo o que devemos fazer, Senhor, no tempo certo, Senhor. Principalmente examinando a Tua palavra, Senhor. Porque é o norte para o cristão, é as Tuas escrituras, Senhor. A Tua palavra, ela afirma que Tu é a palavra, Jesus. Tu é o caminho, Senhor. Tu é o palavra, pode-se dizer assim. Então, Senhor, que a cada dia, Senhor, o Senhor se revele a nós através do Espírito Santo, nos direcionando, nos mostrando o caminho, nos dando discernimento, sabedoria, inteligência, no momento certo que nós venhamos poder agir da forma correta, Senhor. Que com certeza seremos bem-sucedidos, assim como foi o rei Josafá aqui citado, Senhor. No momento de grande tribulação e aperto que ele passou, ele buscou o Senhor na Assembleia dos Santos, e teve a direção do Senhor. E assim como o Senhor o ordenou, ele assim executou. Que nós possamos tomar esse exemplo para nossas vidas, Senhor. Que no momento que nós precisarmos da orientação, nós não ficarmos receosos, mas buscamos o Senhor no tempo oportuno, Senhor, para que o Senhor se revele a nós pela Tua palavra ou por alguma pessoa, Senhor, madura para nos ensinar e nos dar uma direção assertiva mediante a Tua aprovação. E seremos bem-sucedidos em todo o nosso proceder, em todo o nosso caminhar e em toda situação adversa que tente se levantar. Grato ao Senhor pela vida do pastor Márcio, pela vida de todos que estão aqui presentes. Senhor, que nessa noite nós possamos ter visões e sonhos e revelações espirituais ao Teu respeito, ao que foi ministrado. Pai querido, Pai amado, e nos capacita a cada dia a executar a perfeita autoridade que vem do alto, que vem do Espírito Santo que habita em nós, com poder, autoridade e graça. Em nome de Jesus, amém.
Amém. É Deus. Obrigado, meu irmão Gilvan. Amém. Glória a Meu irmão Deus. Michele. Amém. Valeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, está encerrada a aula. Amém. Como sempre, a gente fica mais tempinho aqui na sala. Se você quer fazer algum comentário, alguma coisa, estamos aqui ainda, amém? Mas a aula em si, oficialmente, está encerrada, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho de todos que estiveram aqui na sala. E para quem faz o curso de intercessão até quinta, né? Na quinta-feira, e para quem só faz o curso de batalha espiritual aí, até a próxima segunda-feira, amém? E sempre eu peço uma paciência dos irmãos para ele colocar como é que fala? O vídeo, né? O vídeo ali no grupo, colocar o slide também. Mas é isso. Amém, amados. Amém. Boa noite a todos. Boa semana a todos. Que o bom Deus os guarde e os proteja em nome de Jesus. Amém.